Queria que você abrisse a Bíblia em dois textos. O texto de Apocalipse 3, versículos 15 e 16, e o texto de Gênesis 39. A pregação será baseada nesses dois textos. Apocalipse 3 vai ser mais para a introdução, Gênesis 39 vai ser mais também para o desenvolvimento, mas a gente vai usar outros textos da vida de José, por entender que José foi um sujeito que soube viver para além da mediocridade. Mediocridade é uma qualidade perigosíssima. Eu prefiro 1000 vezes caminhar com uma pessoa ruim do que caminhar com uma pessoa mais ou menos. Eu prefiro 1000 vezes acreditar numa pessoa incompetente a acreditar numa pessoa negligente, porque o incompetente a gente instrumentaliza e ele ganha competências, mas o medíocre, aquele que é negligente, você vai caminhar com ele o tempo todo e você vai sempre ter problemas, e Deus também prefere do mesmo jeito, não é só Zé Marcos. Veja aí Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim, numa carta para a igreja de Laodiceia, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, olha o que é que o Espírito diz para aquela igreja, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma das expressões mais fortes que nós encontramos na Bíblia, no que concerne a relação de Deus com uma igreja. Vomitar-te-ei da minha boca, vou te vomitar da minha boca, porque você nem é frio nem crente. Essa expressão usa algumas ideias típicas da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma grande cidade, era a maior cidade da região, a cidade mais rica da região, e ela era cercada por mais 2 cidades que ficavam a 9 quilômetros de Laodiceia. Era um conjunto de 3 cidades de 9 quilômetros, era uma região metropolitana, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. A principal era Laodiceia. Em Hierápolis havia fontes de águas quentes, a água descia de montanhas, passava por montanhas rochosas e esquentava, e aquelas águas eram terapêuticas, boas para curar doenças. Já em Colossos era o contrário, a cidade tinha fonte de águas frias, que também era terapêutica, boa também para alguns outros tipos de curativos. Mas em Laodiceia não tinha fonte nem de água quente nem de água fria, a água vinha por aqueduto, e pode ir que eu paro aqui, a água vinha por aqueduto. Aqueduto é duto de água, é um cano de água, né? Não é bem um cano, é um canal de levar água, e ela vinha quente, mas chegava morna, e morna nem servia para as terapias das doenças que precisavam de banhos frios, nem servia para as terapias das doenças que precisavam de banho quente, ou seja, não servia para nada. Naquela época existia um culto a um deus chamado Baco, que daí nasce a expressão bacanal, eu já expliquei isso algumas vezes, que o culto era regado a muita bebida e muita comida, e quando as pessoas não aguentavam mais, elas iam para um localzinho, eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes, chamado vomitório. Então elas pegavam água morna, bebia a água morna, vomitava a comida que comeu, para poder comer mais e beber mais. Então a ideia da água morna ligada à cidade de Laodiceia e a esse culto ao deus Baco é interessante, porque a água morna só servia para isso, não servia para remédio, servia só para vômito, para provocação de vômito. Aquela igreja, ela era uma igreja nem boa nem ruim, nem quente nem fria, nem peixe nem carne, nem fedia nem cheirava, conforme é a pessoa que é medíocre. A palavra medíocre vem da palavra médio, que vem da palavra meio, que significa a qualidade de estar no meio do caminho, nem está no começo, nem está no fim, nem está no ruim, nem está no ótimo, nem está no extremo, nem está no outro, está ali, no meio do caminho.
Bom, isso aí eu escrevi num torpedo essa semana. Mediocridade é o meio do caminho entre o ruim e o ótimo. O medíocre nem é ruim demais para justificar uma melhoria, nem bom o bastante para fazer a diferença. Sendo assim, transita no caminho mais perigoso, o caminho da insignificância. O medíocre, ele é insignificante. Quem conduz a vida na mediocridade termina por ter uma vida insignificante. Deus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês são medíocres. Aquela igreja queria estar bem com todo mundo, e todo mundo que quer estar bem com todo mundo finda estando mal com todo mundo, porque ninguém pode agradar a dois senhores. Laodiceia queria agradar a dois senhores. Na época do Apocalipse, se eu não me engano, o imperador era Domiciano, se eu não me engano, não, era Domiciano, e Domiciano colocou uma regra, que ele foi o primeiro imperador romano que exigiu ser adorado. E os cristãos foram mortos na época de Domiciano, assim, às centenas, aos milhares, porque os cristãos diziam: só Deus é Senhor, Christos Kyrios, ou Kyrios, só Deus é Senhor. Então, Coliseu, outros locais de espetáculo, leões, javalis, touros selvagens, vai lá, bota lá para matar os cristãos. Os cristãos da igreja de Laodiceia disseram o seguinte: não, vamos fazer um acordo entre nós. Nós vamos dizer que Domiciano é Senhor, mas a gente vai dizer da boca para fora, a gente não vai dizer do coração. E Deus sabe que não é do coração, Deus sabe que isso que eu estou fazendo aqui é da boca para fora. E aí aquela igreja chegou a esse consenso, querendo agradar o imperador e querendo agradar a Deus. Veja que ela se torna uma igreja medíocre, de pessoas medíocres. E um grande problema da mediocridade, ou uma grande fonte da mediocridade, é você querer agradar a todo mundo. Ela quis agradar o imperador e a Deus, findou desagradando a um e desagradando a outro. E a expressão que Deus usa é: estou a ponto de vomitar-te. Por que o medíocre é digno de ser vomitado? Simples, porque ninguém aguenta conviver com um medíocre. A mediocridade espiritual, por exemplo, faz com que Deus olhe para o sujeito e diga: não te aguento mais, porque o medíocre, ele é indigesto, ou seja, é impossível você digerir o medíocre. A pessoa medíocre é indigesta. Por exemplo, mediocridade no casamento. Uma mulher medíocre, um homem medíocre, vai findar por destruir sua casa. Mediocridade nos estudos. Vai passar de ano, beleza, vai passar de ano, mas não vai chegar em lugar nenhum, é indigesto. Mediocridade no grupo. Nós aqui que somos nós que somos adolescentes, nós que somos adultos e nós que já estamos mais velhos. Ninguém aguenta no grupo um sujeito que nem fede nem cheira. Ninguém tem no seu hall de melhores amigos um sujeito que nem fede nem cheira, porque o medíocre é indigesto. E porque é indigesto, ele não serve para nada mais a não ser vomitado. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo aqui de uma, não vou dizer aqui o nome não, mas a pessoa está aqui e vai saber o exemplo que eu estou dando. Um responsável por uma empresa aqui, ele chegou e um dia e disse assim: não temos o que fazer, a gente vai ter que demitir X funcionários. E eles colocaram um critério para demissão. Eles disseram: o critério é duplo, a pessoa tem que ser um bom funcionário e a pessoa tem que ser tecnicamente um bom funcionário, e a pessoa tem que incorporar os princípios da empresa. Então, naquele pacote tinha gente que estava no meio do caminho, ou incorporava os princípios da empresa, mas tecnicamente era ruim, ou tecnicamente era bom, mas não estava nem aí para a empresa. Esses dois tipos de gente foram demitidos, porque até no trabalho o medíocre também é indigesto. No primeiro corte, aquele que nem fede nem cheira, aquele que só faz o que é para fazer, aquele que não está nem aí para a hora extra, aquele que a sala está suja, mas não varre porque não é problema seu, que a folha caiu, mas ela não pega porque aquilo é o problema da secretária, que só faz aquilo para o qual recebe, que chega pontualmente às 7, às 8, mas também sai pontualmente às 5, mesmo que o problema esteja aí dando na canela. Esse sujeito no primeiro corte ele é vomitado. Então a mediocridade só leva ao vômito, porque ninguém aguenta
se relacionar com quem está no meio do caminho, com quem nem fede nem cheira, com quem nem é carne nem é peixe. Estão entendendo isso? Isso é uma característica da mediocridade. Como é que a gente identifica um medíocre? É simples. Frases especiais dos medíocres. Você pergunta assim para uma pessoa medíocre: como é que você está? Estou como Deus quer. Não está como Deus quer. Tá, uma vez um sujeito estava bêbado. Eu cheguei para ele e disse: aí rapaz, o que é que você está fazendo da sua vida? Vou levando. Disse: como é que tu está? Estou como Deus quer e consente. Disse: não, você não está nem como Deus quer, nem como Deus consente, porque Deus nem quer o que você está querendo, e isso aí que você está fazendo é consentimento seu. Mas o medíocre, essa é uma frase que identifica bem. Vou levando como posso. Tirou quanto na prova? 7. 7? É, mas a média é 6. A média é 6. E agora? Tirou quanto? Eu tirei 4. E rapaz, eu precisava de 3,9. Tirei 4. Um dia vai ser vomitado. Vai passar no critério escolar, mas vai ser vomitado pela vida. E aí, você pode me ajudar? Vou fazer o que posso. Aliás, vou ver o que posso fazer. Vou ver o que posso fazer. Uma vez eu estava escutando uma palestra sobre mediocridade e o sujeito estava dando alguns exemplos desse. E ele estava dizendo: imagine se o bombeiro medíocre chegasse na sua casa apagando o incêndio e estivesse lá pegando fogo em tudo, e ele estivesse ali 4h30, e o fogo já estava se apagando, mas estava o quarto do seu filho ainda quente lá e pegando fogo. Aí 5 horas ele recolhesse as bombas. Rapaz, foi que eu vou apagar o quarto do meu filho? Não, 5 horas terminou meu expediente, eu preciso ir para casa. Isso é para te acordar, a gente tinha combinado. 5 horas terminou o expediente, amanhã eu venho terminar de apagar o resto do fogo. Quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. O medíocre é doido para ficar sempre parando no meio do caminho. Na prova, por exemplo, o medíocre é aquele que só estuda antes da prova. Quando é sua prova? É depois da manhã. Vai estudar, rapaz? Não, é depois da manhã, rapaz. Amanhã eu estudo. Então assim a gente vai identificando os medíocres. A gente vai vendo às vezes isso nas posturas de crianças a velhos. A gente vai identificando os medíocres. Como viver para além da mediocridade? Primeiro eu quero dizer uma coisa: nós temos que viver para além da mediocridade, porque mediocridade é uma desgraça. Uma vez eu estava no enterro e uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, gente boa, não queria saber muito de Deus não, mas não bebia, não fumava, dava conta da sua casa, era quase um crente. E eu não disse, porque no enterro a gente não pode dizer o que quer, mas eu fiquei pensando: então ele quase foi para o céu, né? Quase foi para o céu. O medíocre é aquele que quase consegue. Uma vez uma pessoa ligou para mim, tinha perdido uma coisa muito importante, e aí estava atrasada, não ia chegar no compromisso. Eu disse: e aí, o que foi que houve? Não, é que eu perdi uma coisa mais importante. E você vai chegar a que hora? Daqui a uns 10 minutos. Por que? Senão, porque eu estou quase achando. Como é que você sabe que está quase achando? Você identifica que é uma desculpa para não chegar no compromisso. Não deu outra. Meia hora depois: rapaz, não achei ainda, viu? Vou ter que continuar procurando. Deu vontade de dizer: eu já sabia. Porque o medíocre, ele fica sempre no quase. Nós temos que vencer isso em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Se Deus abrir uma porta para você ser gari, limpador de rua, limpe a rua da melhor maneira que você puder limpar. Porque do jeito que existe o super médico, neurocirurgião, que é medíocre, que a esse aí não entregue seu filho, sua esposa, existe também o gari, que é o tampa, e esse aí é digno de confiança. Então, bom é confiar em quem não é medíocre, para além do que o sujeito conquistou na vida. Nós temos que vencer a mediocridade, senão a gente se afunda na vida. E aí eu quero pegar aqui o exemplo de José do Egito. Esse camarada, se eu tivesse uma filha, o nome ia ser Maria José, né? Porque eu gosto muito desse nome José. É um nome muito bonito, né, Marco José? Um nome lindo, fácil de escrever, J-O-S-E, com acentinho no E, rápido. Abra em Gênesis 39. Tem umas coisas na vida de José do Egito que são impressionantes.
que são impressionantes. A gente divide a vida de José do Egito em 4 etapas. 4 etapas. E nas 4 etapas nós encontramos as mesmas características que vão justificar por que é que José, preso, ele era o melhor dos presos. Filho, ele era o melhor dos filhos. Escravo, ele era o melhor dos escravos. E político, ele era o melhor dos políticos. Porque ele tinha coisas que o identificavam como não medíocre. Gênesis 39, aí a gente não vai ler mais muita coisa, mas veja aqui o que diz, a partir do versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então ele foi vendido como escravo. 2. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Veja aí, ele até aqui era um escravo. Mas, vendo o seu senhor, que Deus era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos de Deus e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava com ele, sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa quanto no campo. Assim Potifar, presta atenção nesses 6, assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que não sabia nada o que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ou seja, o resto era José quem cuidava. 4 fases na vida de José. Primeiro, quando José estava ali em Canaã com seus irmãos, filho de Jacó, 11 irmãos, ele era o filho preferido. A Bíblia não diz muito por que ele era o filho preferido, mas a gente sabe de uma coisa no Gênesis 37. Ele discordava das coisas erradas que seus irmãos faziam e não compactuava com elas. Depois José cai numa armadilha, vai ser vendido e vai para a casa de Potifar, de novo agora como escravo. Acontece isso que a gente acabou de ler. Potifar, quando olha para José, diz: você pode cuidar de tudo que é meu, porque você é digno de confiança. E Potifar só se preocupava com a comida que comia, ponto. O resto era com ele. Depois a esposa de Potifar monta uma outra armadilha contra José. José era um sujeito cheio de armadilhas na vida. Às vezes a gente acha que não vence na vida porque a vida nos deu queda. José levou queda a 3x4 e no entanto vencia sobre cada uma delas, usava cada uma delas inclusive para se promover ou para crescer na vida. Depois ele cai na armadilha da esposa de Potifar. E veja como Potifar confiava em José. Um escravo que tenta ter uma relação sexual com a esposa do seu senhor, você acha que o que é que ia acontecer com esse escravo? Ia morrer. A Bíblia diz que Potifar se indignou, mas a Bíblia não diz com quem Potifar se indignou. É logo depois, você vai ver logo depois do versículo 6. A Bíblia não diz com quem Potifar se indignou. Eu sou convencido que ele se indignou com a mulher, porque ele conhecia a mulher que tinha e conhecia o escravo que tinha. Não é à toa que ele manda José para a carceragem dos presos do rei. Como é que eu vou mandar um escravo para a prisão dos oficiais do rei, se eu não confiasse que toda aquela trama não tinha nada a ver com o meu escravo? Mas eu tinha que fazer alguma coisa, porque ou ele acabava o casamento ou assumia a sua cornice. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Matar José ele não ia, então ele joga José na melhor de todas as prisões. Quando José chega na prisão, acontece de novo o mesmo ciclo. O carcereiro que cuidava da prisão vê que José vai sendo abençoado e coloca José para tomar conta da prisão. Ele era o chaveiro lá, o sujeito que tomava conta. Depois José adivinha lá os sonhos de 2 homens, nos quais um cuidava do vinho do rei e outro cuidava da padaria do rei. E aí o segundo morre, o primeiro é promovido.
E José fica mofando na cadeia. Você perceba, José chegou no Egito com 17 anos. Eu não sei quanto tempo ele passou na casa de Potifar, mas quando ele sai da cadeia, ele sai com 30 anos. Então ele ficou mofando na cadeia, até que apareceu uma outra oportunidade. O rei teve um sonho, ninguém descobria qual era o sonho do faraó. No Egito não se chama rei nem imperador, se chama faraó. Faraó é a mesma coisa de rei e imperador. E aí nesse sonho, José, interessante, José adivinha o sonho do faraó. Mas o que me deixa abismado quando José adivinha o sonho do faraó é uma coisa intrigante. José foi chamado, veja aí 41:33. José foi chamado para adivinhar um sonho, para decifrar um sonho. Antes dele ser chamado, quando disseram assim, o faraó te chama, um pouquinho antes, a Bíblia diz que ele toma um banho, faz a barba e vai-se embora. Entrevista de emprego, meu amigo. Ele sabia que aquela era a oportunidade da vida dele, então ele se ajeita para a entrevista de emprego. O medíocre, quando vai para a entrevista de emprego, está nem aí, e chega lá na loja, próximo, o cara vai arrastando o chinelo. Eu já fui recrutador. Quando o sujeito entrava com a bunda para frente e arrastando o chinelo, eu já botava na minha cabeça, esse aí eu vou entrevistar só de praxe. Falava, dizia, tá bom, qualquer coisa a gente liga para você, e nunca mais. Porque já entrava na mediocridade, já entrava no desinteresse. José chega, toma um banho, se ajeita, eu acho que arranja um perfume ali qualquer, veste uma roupa especial e vai. E José decifra o sonho. Mas esse versículo aqui que eu pedi para vocês abrirem, 33, diz assim: depois do sonho, veja o que José diz. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todos os mantimentos destes bons anos que vêm. Amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não morra de fome. José não foi chamado para dar conselho a Faraó. José não foi chamado para dar conselho a Faraó, mas ele sabe que está diante de uma grande oportunidade. E aí ele termina de decifrar o sonho, e ele, um mero escravo preso, ousa dar conselho ao faraó do Egito. O faraó entende aquele conselho e diz: meu Deus, quem é que tem mais sabedoria do que esse homem? Institui José como primeiro-ministro do Egito, e diz de novo a mesma coisa que o camarada, o carcereiro, tinha dito, a mesma coisa que Potifar tinha dito. Faraó também diz: eu sou o faraó, mas você é quem vai mandar. Tome meu anel. Anel era assinatura. Tome meu anel. Você é quem vai mandar. E aí Deus começa de novo a abençoar todo o Egito agora por causa de José. Glória a Deus, né, Socorro? José era um sujeito que sabia viver para além da mediocridade. Deixa eu pegar aqui algumas coisas da vida de José para servirem para as nossas vidas. Por que José sabia viver acima da mediocridade? Primeiro, porque José não tinha medo de novos desafios. Se você quiser sair, se nós quisermos sair do meio do caminho, a gente não pode temer os novos desafios da vida. Não tema os novos desafios da vida. Não tema. Não tenha medo. Ninguém procura capacitados, nem Deus. Mas as pessoas procuram pessoas que têm coragem para ousar. Não tenha medo dos desafios da vida. Não deixe de entrar nas portas que Deus abriu. Se você se achar incapaz, entre sendo incapaz. Não tenha medo, querido.
Uma vez eu clamei a Deus, quando eu tinha 18 anos, eu clamei a Deus. Com 17 eu vivi uma frustração, e com 18 eu vivi um sonho, e eu clamei a Deus, e eu disse assim: Senhor, abra uma porta só na minha vida. No quartel a gente tinha uma expressão que o comandante da tropa dizia assim: quem é voluntário? E o sujeito não perguntava primeiro, não apresentava primeiro o serviço, não. Ele dizia: eu quero 3 voluntários. Ninguém sabia o que era, até hoje é assim, ninguém apresenta o serviço no quartel, não. Quem já foi militar aqui sabe, o camarada chega na frente da tropa e grita: voluntário. Quem já foi militar aqui? É ou não é assim? Voluntário. Daí pode vir uma missão que a gente chama de boca boa, ou pode vir uma missão que a gente chama de boca podre. Quem tem medo de encarar desafios fica pensando: meu Deus, é boca podre ou boca boa, boca podre ou boca boa, e a mãozinha fica ali, ó. Agora tem umas figuras que quando diz voluntário, o cara levanta a mão, não quer nem saber. Qual é a missão? Rapaz, a fossa do quartel encheu, e a gente vai precisar de 10 soldados dispostos para desgotar a fossa. Fossa do quartel, 350 militares. Lá vai Zé Marcos, 1,57 m, 47 quilos, levar lata de 20 litros furada na cabeça. Eu levantei minha mão, eu fui voluntário sem perguntar o que era. Lembro que depois da gente ter trabalhado ali uns 2 dias desgotando aquela fossa, não tinha mais onde jogar aqueles detritos, a gente foi jogar perto de uma pedra, tinha um enxame de abelha que fez ali o enxu debaixo da pedra. Quando eu joguei, elas vieram. Eu saí correndo com tudo, elas me picando, minhas luvas cheias daquilo, e eu não queria nem saber, e me sujei todo. Cheguei na sessão todo lambuzado. O sargento disse: que foi isso, guerreiro? Eu disse: eu levei uma carreira do enxu de abelha. Ele disse: tá bom, vá tomar um banho e volta para a sua missão. Tomei meu banho e fui terminar a minha missão. 2 meses depois, foram fazer uma eleição no quartel para eleger o melhor soldado do contingente, e eu tive a honra de ter uma foto na minha casa até hoje, recebendo o chapéu tropical das mãos do comandante, porque ganhei essa honraria. Se eu não tivesse me sujado de eu tenho certeza que eu teria perdido isso. Não tenha medo de desafios, sejam eles bons, sejam eles ruins. Vai com tudo. Você só tem uma vida, e na vida nenhum momento se repete. Entre de cabeça. José não tinha medo, não. Imagina José, um preso, falando com Faraó, decifrando os sonhos, e cheio do poder de Deus, diz: agora o Senhor vai ter que fazer assim, ó. Vai ter não, né? Agora o Senhor pode fazer assim. Meu Deus, eu imagino que José teve fração de segundos para montar aquela estratégia toda, mas ele sabia que aquele era o pulo do gato. No pulo do gato, pule. Não tenha medo de cair, não. Se você cair, coisa boa é cair tentando. Coisa boa é cair tentando. Prefiro 1000 vezes a queda de uma tentativa do que o conforto da covardia. Coisa boa. José, primeiro por isso, cuida da casa de Potifar, depois por isso, cuida da carceragem, e depois por isso, cuida do Egito todo. Interessante isso. Interessante isso. Eu poderia até voltar o tempo um pouquinho e saber que José era o filho que cuidava das coisas do pai. E aí eu poderia atribuir essas 4 coisas a José. O sujeito que não é medíocre, ele não tem medo do desafio que vem, porque ele olha para o desafio que passou. E quando ele olha para o desafio que passou e ele enfrentou com coragem, ele vai dizer assim: venci aquela guerra, vou vencer essa também. Vocês lembram de quem quando eu falo isso? Está lembrando? Está vindo alguém aí da Bíblia na sua cabeça? Davi. Golias estava lá do tamanho do mundo. Era um desafio que ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi disse: eu sou voluntário, eu vou. Quando ele foi conversar com o rei, igual José foi conversar com o rei disse: meu amigo, quais são suas credenciais? Ele disse: eu cuido de ovelha. Rapaz, você cuida de ovelha? O sujeito é o campeão dos filisteus. Sim, mas
Mas um dia um urso foi pegar as ovelhas e eu dei lá um gamegarra no bicho e acabou com ele. Ele exagerou, Davi exagerou. Mas o rei olhou para ele e disse: rapaz, esse camarada não tem a força que eu tenho, não tem a expertise que eu tenho, não tem os equipamentos que eu tenho, mas eu não tenho a coragem que ele tem. E foi Davi, com 5 pedrinhas e um badoque, e coragem para o próximo desafio. Não sei que desafio a vida vai abrir para você, mas tenha coragem para o próximo desafio. E na hora do desafio, entenda que aquilo é o desafio da sua vida, e vai-se embora. Esses dias a gente teve entrevistas de emprego na Gerdau, e eu soube que um dos garotos, que a gente achava que não ia se sair muito bem, abafou lá na entrevista e vai ser contratado. Interessante isso. Quem? Fulano de tal? Foi, pastor. O senhor devia ter visto. Depois eu vou conversar com esse menino, saber quais foram as coisinhas que estavam fervilhando na cabeça dele. Se você quer ser uma pessoa que vença a mediocridade, não tenha medo dos desafios, como José não teve medo dos desafios. Outra coisa, não menospreze oportunidades importantes. Gênesis 41:14, eu já disse isso aqui, você pode abrir aí que você vai ver aquilo que eu disse. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, ou da prisão, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e foi até Faraó. Não menospreze as oportunidades, aproveite todas as oportunidades que a vida abriu. Eu não vou mais me deter nesse ponto, eu vou pular para o outro, porque eu entendo que isso a gente já entendeu. Terceira coisa, baseado na vida de José: não se aproveite das fraquezas dos outros para se promover. Não se aproveite de situações em que você pode se aproveitar covardemente da fraqueza de um ou de outro para se promover. O medíocre, preste atenção, o medíocre, ele é o sujeito que não tem coragem nem forças para subir na vida por si só. Então, geralmente, o medíocre é aquele que sobe na vida subindo nas costas dos outros. Um dia cai. Você vai ver, o pior funcionário de uma empresa é aquele funcionário que, para se promover, fica menosprezando o outro. O pastor mais desprezível do mundo é aquele pastor que, para dizer que prega bem, fica botando defeito na pregação do outro. O pai mais desprezível do mundo é aquele que, para dizer que é um bom pai, fica botando o filho contra a mãe, e vice-versa. O irmão mais medíocre do mundo é aquele que, para se entender como um bom filho, fica menosprezando e humilhando e querendo subir nas costas do irmão. Não faça isso, nunca. O seu lugar é seu. Deus tem um espaço para você. Deus tem um plano para mim. E um dia nós chegaremos lá usando as ferramentas certas. Interessante que José, aqui na prisão, ele decifra 2 sonhos: o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, o sujeito que cuidava das uvas, do vinho do rei. Quem é o que morre? O que morre é o copeiro, padeiro. Agora não vai interessar muito, né? Eu estou lembrado, mas é o padeiro que morre? Se eu tiver errado, a culpa é de Socorro aqui, o pessoal da internet depois. Socorro disse que é o padeiro que morre. Bom, então vem o copeiro e José disse: olha, esse sonho significa que daqui a 3 dias Faraó vai te chamar, vai restituir o seu emprego. Mas, meu querido, você vai viver lá colado com o homem. Me ajuda. Eu estou aqui injustamente. Eu fui preso por uma mentira que inventaram contra mim. Quando você tiver a oportunidade, pelo amor de Deus, se lembre de mim. Beleza. Lá vem o segundo oficial, tão importante quanto o primeiro. José podia ter se aproveitado e ter pensado assim: bom, mas vai que eu esteja errado nessa interpretação, então deixa eu ganhar aqui a confiança dos dois. Por quê? Naquele que eu errar, vai morrer mesmo, não vai poder fazer mais nada contra mim. Então José podia ter jogado uma pala no copeiro, né, Socorro? No copeiro, e ter dito a mesma coisa que disse para o padeiro, porque o copeiro ia morrer mesmo. Mas vai que Deus tivesse errado, vai que José tivesse errado, vai que o sonho não se concretizasse, vai que Deus se arrependesse, vai que. E aliás, esse vai que é muito do medíocre. O medíocre vai tomar uma decisão, mas ele fica pensando: mas vai que o carro me mate,
mas vai que o dinheiro não chegue, mas vai que os juros aumentem, mas vai que Barack Obama mande matar Bin Laden de novo, mas vai que... E aí ele vai confabulando e diz, não, é melhor ficar aqui. Esse vai que é bem do medíocre também, é do prudente, mas chega a um ponto que é do medíocre. Mas José, quando o segundo vem, José diz, olha, o seu sonho significa que você vai ser decapitado. Aquele sujeito era um preso, mas era um preso poderoso. Se porventura ele não fosse decapitado, José estaria em maus lençóis. Mas nem por isso José se aproveitou da fraqueza de ninguém para se promover. Nunca se aproveite da fraqueza de ninguém para se promover. Depois José vai administrar um povo egípcio. E José faz uma coisa que eu discordo completamente. Ele manda o rei cobrar um imposto de 25%. Ai, Senhor, faça um dia nós pagarmos um imposto de 25% no Brasil. Mas mesmo assim era alto, era um imposto alto. Enche os celeiros de Faraó e depois, com a comida que era do próprio povo, dada por imposto, José começa a vender a comida. Então ele começa a fortalecer o governo. Quando o povo não tem mais comida, José diz, traga o gado de vocês. Quando o povo não tem mais gado, José diz, traga a terra de vocês. E quando o povo não tem mais nada, o povo diz, rapaz, a gente vai morrer de fome. A gente e nossos filhos, nós vamos ser escravos de Faraó. E José diz, beleza. E compra inclusive o povo para Faraó. Todo mundo passa a ser agora possessão do rei. Eu acho que foi uma medida muito errada. Mas depois a gente vai continuar lendo. E o que José faz é só fortalecer a máquina pública. Mas repare que José não se aproveita do povo como ele podia se aproveitar. O que é que ele faz? Quando o povo diz, agora nós não temos mais nada, José diz, não tem problema. A terra de vocês será de vocês. Vocês vão cultivar a terra do mesmo jeito. Deem de comer aos seus filhos, deem de comer às suas famílias, vivam na terra e entreguem o imposto de 25%. Você perceba, ele fortalece toda a máquina pública, mas ele não se aproveita do povo. Ele volta a pedir do povo a mesma coisa que ele pedia no começo. Mesmo assim, eu ainda tenho minhas ressalvas com essa medida. Mas é claro que José não se aproveitou da fraqueza do povo, além do que ele, na função de governador, talvez pudesse fazer. José era esse sujeito. Ele podia ter se aproveitado da força dele para detonar os irmãos. Quando ele se dá a conhecer aos irmãos, os irmãos tremem de medo. Tremem de medo. José podia se aproveitar e ele dizer assim, relaxa, não vou fazer nada com vocês, não vou matar ninguém, vai ficar todo mundo aqui, mas vem cá que eu vou jogar na cara de vocês o que vocês fizeram comigo. Tá vendo? Lembra 17, 32, 37, 39 menos 17, dá quanto? 22. Lembra 22 anos atrás, quando eu tive aquele sonho que eu disse que vocês iam se curvar diante de mim? Olha aí, bando de safado. Vocês estão curvados diante de mim, foi ou não foi? Agora eu sou o governador do Egito, e vocês são aqui meus servos. Ou então vão comer do que eu der, e vocês vão ter que me respeitar. Vai faltar comida para vocês não, mas vai sair da minha mão para vocês verem o que vocês fizeram comigo. José nunca disse uma palavra desse tipo para os irmãos, nunca. Ele tinha todo o direito de dizer, mas ele nunca se aproveitou da fraqueza de ninguém para menosprezar ninguém. Ele disse, não, foi Deus quem permitiu isso, para que eu viesse para cá e preservasse a vida destas nações todas. Veja que grandeza desse homem. Ao invés dele jogar na cara, ele atribui a Deus. E ele diz, se isso aconteceu, não foi culpa de vocês, foi providência de Deus para as nossas vidas. Interessante. Que espiritualidade aquela de José. E aí eu quero terminar essa pregação apresentando o último conselho para que não caiamos na mediocridade da vida, no meio do caminho da vida. José sempre estava íntegro diante de Deus e as pessoas viam isso.
Eu acho que no culto de hoje algum sacerdote está fazendo algum sacrifício. O que danado é isso que aconteceu aí, hein? Não faça mais não, pelo amor de Deus. Porque o povo vem com perfuminho cheiroso para sair com cheiro de carne assada, né? Eu sei que antigamente o povo adorava a Deus queimando carne, mas foi só antigamente. Agora a gente vive no Novo Testamento, tempo da graça, os sacrifícios se passaram. E ainda ajuda que os ventiladores trazem o cheiro para cá, né? Desculpem aí, foi só hoje, tá certo? Presta atenção de novo aqui. José sempre se mantinha íntegro diante de Deus e o povo via isso. José dava os créditos a Deus sempre, sempre, porque José sabia, e quem escreveu esse livro sabia também, que tudo que acontecia na vida de José para ele ser abençoado era por causa do cuidado que ele tinha da relação dele com Deus. Eu deixei esse por último porque esse é o mais importante. Por isso que eu deixei por último. Veja o que é que o escritor diz no episódio de Potifar. O escritor diz: Deus viu Potifar que Deus era com José, e por causa disso José era abençoado. Lá na carceragem a mesma coisa, viu o carcereiro que Deus era com José, e por causa disso José era abençoado. Lá na entrevista com o Faraó, a mesma coisa. Naquele versículo que a gente leu, Faraó diz a mesma coisa: quem é que tem o Espírito de Deus como José tem? E quando José estava ali no momento áureo da sua vida, que ele podia ter se esquecido de Deus, porque agora ele já era muito importante, muito rico, com seu cargo consolidado, ele diz: tudo isso que vocês estão vendo é providência de Deus. O medíocre, ele tem uma relação com Deus medíocre também. E aí eu volto lá para Apocalipse 3. Relação com Deus medíocre, o que é que acontece? Deus vomita, Deus vomita, Deus vomita, e um dia Deus vomita. O medíocre, quando ele tem qualquer sinal de bênção de Deus sobre sua vida, que alguém vai chegar para ele e vai dizer: rapaz, parabéns, você conseguiu. Ele diz: foi muito trabalho. O não medíocre vai dizer: graças a Deus, foi Deus quem me fez conseguir. O medíocre, como ele tem uma relação espiritual medíocre, ele fica sempre transitando entre santidade e pecado, santidade e pecado, santidade e pecado. Olha, tenha cuidado com isso, não brinque com o pecado, tenha cuidado com isso. Eu disse uma vez aqui, domingo passado, que ninguém tem forças para sair do lamaçal do pecado sozinho. Não queira sair sozinho, tenha cuidado com isso. Entrega os seus pecados para Deus cuidar das suas tentações. Não lute com suas forças, tenha cuidado com isso. Para de transitar com o pé no mundo e o pé nas coisas de Deus. Isso é mediocridade espiritual. Eu estou deixando isso por último e voltando para Apocalipse, porque eu quero que nenhum de nós seja vomitado do Senhor. Tenha cuidado com isso. Corra do pecado. Tenha uma vida íntegra diante do Senhor e consequentemente diante das pessoas. Eu estou lembrando agora de quando a mulher de Potifar chegou para José. José tinha 17 anos, era um jovem bonito, eu acho. Aliás, eu acho que não, a Bíblia está dizendo que ele era formoso de porte, bonito. E a mulher de Potifar dá uma cantada nele. Eu tenho certeza que também ela era uma mulher bonita, porque Potifar era um homem rico, e naquela época os casamentos eram comprados pelo poder que o homem tinha. Então ele tinha a mulher bonita. Não é à toa que assim que Faraó coloca José sobre a cadeira, sentado na cadeira de governador do Egito, ele dá uma mulher especial para José, que era filha de um sacerdote de lá. E José, interessante, é uma das poucas monogamias do Antigo Testamento. José poderia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ele só teve uma. Davi não aguentou,
Salomão, coitado, desgraçou-se por causa disso. José tinha dinheiro e poder, podia ter as mulheres que ele quisesse. É uma das raras ocasiões de monogamia no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento autorizava a poligamia. Monogamia, um homem com uma só mulher. Poligamia, um homem com várias mulheres. Mas na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar dá aquela cantada, José diz assim: o seu marido colocou sobre mim tudo dessa casa, ele não tem cuidado de nada, eu administro tudo. Como é que eu poderia cometer um erro tão grande contra Deus? Percebe? Pela fala de José, parece que ele vai dizer: como é que eu poderia trair Potifar? Porque ele começa a dizer o que Potifar tinha dado a ele, o que Potifar tinha feito com ele, mas ele diz: como é que eu poderia trair o meu Deus? Viver para além da mediocridade é entender que Deus é o esteio central da sua vida, e tudo que você e eu temos que fazer para a glória de Deus. Quando nós pensamos nisso, todas as outras coisas nas nossas vidas passam a ser batizadas de integridade. Todas as outras tentações, antes de passar pelo crivo qualquer que seja, familiar, sociológico, mercadológico, parará, passa pelo crivo de Deus. E aí o crente fiel, mesmo estando em crise no seu casamento, ele vai dizer assim: como eu posso arranjar outra ou arranjar outro e pecar contra o meu Deus? O crente fiel, quando ele tem a oportunidade de ter um ganho ilícito no trabalho, que vai encher o bolso dele de dinheiro, e ele sabe que ninguém vai saber nunca, e que ele pode gastar aquele dinheiro à vontade, ele vai dizer assim: bom, ninguém vai saber nunca, mas como eu posso cometer esse erro contra o meu Deus? Deus passa a ser o crivo de todas as decisões. Por isso que eu deixei por último, porque viver para além da mediocridade começa com deixar Deus ser a medida de todas as coisas. Deus tem sido a medida de todas as coisas na sua vida, meu querido? Se não, cuidado, porque daí o resto vai ser medíocre. Mas se Deus passar a ser a medida de todas as coisas nas nossas vidas, as demais coisas estarão nesse primeiro crivo. E aí tudo eu passarei pelo crivo de Deus, inclusive aquelas coisas que ninguém sabe, que eu posso pecar, que será pecado oculto, ou que eu posso errar, que será um erro oculto, que eu posso transgredir, que eu só vou lucrar, mas Deus sabe, e Ele é o crivo de todas as coisas. A minha oração é que cada um de nós consiga viver para além da mediocridade. Amém? Que Deus nos abençoe com isso e que tenhamos uma vida a todo vapor, para a honra e glória do nosso Deus.